Anhon! Sejam muito bem-vindos ao Bora Ver Doramas. Eu sou a Eva e hoje eu vou falar com vocês sobre uma das segundas temporadas mais aguardadas de todos os tempos. Tenho que dizer que não era muito aguardada por minha pessoa, mas eu estava ansiosa de certa forma para assistir. Hoje nós vamos falar tudo sobre a segunda temporada de Love Alarm, que finalmente saiu. Love Alarm, ele tem a primeira temporada, que já tem um vídeo aqui no canal, e a segunda saiu agora, no dia 12 de março, tá certo? Ela é uma série coreana, tem 6 episódios e ela dura em torno de 55 minutos cada episódio. E como nós já sabemos, né, que é uma série baseada em um webtoon muito conhecida lá pro lado das Coreia. E a segunda temporada, para quem assistiu a primeira, lembra que terminou com a JoJo chegando no encontro dos preferidos do Love Alarm e o Love Alarm do Sumo com o Love Alarm do Hye Young tocando, dizendo que os dois estavam apaixonados por ela. A segunda temporada ela não continua a partir desse ponto, ela já vai um pouco mais à frente cronologicamente, em torno de 4 anos depois que a JoJo colocou o seu escudo no Love Alarm. A Jojo agora ela é uma universitária, tá cursando a universidade, não entendi qual o curso que ela está fazendo, mas ela já está cursando faculdade, ela ainda trabalha na casa, no mercadinho da tia e ainda mora com a tia e com sua prima. Na primeira temporada, a relação dela com as duas não era das melhores, mas agora na segunda, a relação dela com a tia deu uma melhorada, tipo assim, né? Nossa, que relação boa, mas deu uma amenizada, mas a dela com a prima ainda continua ali aos trancos e barrancos, mas também aquela, como é o nome dela? Ai, Jesus, Park Gumi é uma pezinho no saco, né, gente? Tem que ter muita paciência para aturar aquela criatura. E até a Jojo às vezes faz ouvido de mercador, deixa ela lá falando sozinha, porque a paciência acabou. Então, esse é o Jojo no início de Love Alarm da segunda temporada. Assim, ela também tá namorando o Hye Young, né? Não tem contato com o Sunwoo há muito tempo. E ali o Hye Young, eles estão em um relacionamento, assim, tentando engatar. Confesso que para vocês eu não senti química nenhuma entre os dois. Tinha ali toda uma interação, todo um envolvimento, mas aquela química que a gente vê em alguns casais que você diz, "Ah, agora vai, que você torce", eu não vi. Na verdade, eu nem vi com ela, da Jojo com o Hye Young, nem com o Suo, né? Então, para mim, tanto fazia com quem ela terminasse. O Hye Young, ele saiu, né, na primeira temporada nós vimos que ele estava querendo sair da Kazuyo, ele realmente saiu e agora ele está morando sozinho, mas ele volta lá para visitar a mãe e ele também está trabalhando na empresa do Love Alarm, ele, se não me engano, ele trabalha na parte ali de contabilidade e continua lá tentando fazer o Love Alarm, tentando fazer não, esperando que o Love Alarm da Jojo faça o dele disparar quando os dois se encontram. O coitado não sabe que ela colocou um escudo e que esse celular dele nunca vai tocar. Mas nunca é muito tempo, né? Tem uma coisa aí na segunda temporada que acontece que acaba disparando o Love Alarm do Hye Young. Assim, os nomes dos atores, né? A Jojo é vivida pela Kim So Hyun e o Hyeon Young, ele é vivido pelo Jung Ga-han, né? São os mesmos atores da primeira temporada. Suwon continua modelando, fazendo fotos, mas a vida dele não tá assim como na primeira temporada, aquelas maravilhas. A relação que ele tem com o pai continua tóxica, aquele pai é um, nem sei se aquilo merece ser chamado de pai. E a relação com a mãe dele está começando a passar por uma transformação. A segunda temporada dá para perceber que ela está querendo mudar o seu relacionamento com o filho. Na primeira temporada nós vimos que ela era tão tóxica quanto o marido, né? Agora na segunda temporada deu uma amenizada nessa parte aí pro Suo, mas isso não traz felicidade para ele não. Eu acho que nessa segunda temporada você não vê ele sorrindo uma única vez, né? Ele talvez esboce um sorriso ali meia boca, mas sorrir de felicidade você não vê de jeito nenhum ele sorrindo. É muita tristeza. Se eu tivesse que definir essa série, essa segunda temporada em uma frase seria
ou sofrência, porque essa série, a segunda temporada, é só de sofrência. Lembrando que o Sumo é vivido pelo nosso coisa linda, coisa fofa do Song Kang, que continua ali no relacionamento com aquela famosa da internet, né, que vende roupas, que também é uma das preferidas do Love Alarm, que é a Yuki Jo, que é vivida pela Kim Shin-yeon, né? Ele continua ali, o Love Alarm dela continua sem disparar por causa do Suo, e nesse caso não é porque ele tem um escudo, é porque ele realmente não tem nenhum sentimento romântico para com ela, ele gosta dela, gosta de estar com ela, mas não é aquela coisa, aquela paixão, aquele desejo que ele tem pela Jojo. E aí esses dois casais vão passar por questões muito complicadas dentro do relacionamento e reavaliar cada sentimento em relação a cada relacionamento que eles têm, né? A Jojo em relação ao Suo, ao Hye Young, o Suo em relação a Jojo, a Yuki Jo, enfim, né? Bem com essa segunda temporada tá bem pesada em relação à questão sentimental dos personagens. Agora surge um personagem que é assim super misterioso. Ele surge como o desenvolvedor do Love Alarm, mas a Jojo tem as suas desconfianças de que não é ele não, né? O nome do personagem é Brian Choi, vivido pelo Kim Do-hoon. Ele surge todo bonitão, todo glamouroso, todo charmoso, dizendo que é ele que está por trás do Love Alarm. E durante a série você fica se perguntando quem é aquela pessoa, quem é aquele ser maravilhoso que caiu de paraquedas no meio da história. E no último episódio você finalmente descobre. Então essa segunda temporada ela vai estar aí focada mais na relação dos sentimentos da Jojo em descobrir afinal ela gosta do Hye Young ou ela gosta do Sun-woo. E uma das coisas que ela está decidida a fazer agora na segunda temporada é desativar esse negócio de escudo. Ela não quer mais saber desse escudo, ela quer tirar esse escudo do seu celular para fazer o celular do Hye Young disparar quando ela chegar perto. Só que não vai ser tão fácil, porque como na primeira temporada nós vimos que o Dong-go, acho que era o nome dele era assim, do Kigo, um negócio assim. Ele disse que uma vez instalado o escudo, ele só poderia ser retirado pelo desenvolvedor. E aí, como o Brian Choi diz que é o desenvolvedor, a Jojo vai atrás dele para que ele possa retirar o escudo. E essa conversa que ela tem com o Brian Choi, o Sumo acaba escutando, né? E finalmente ele descobre porque o celular dele não toca mais, o Love Alarm não dispara quando a Jojo tá por perto. E ele fica assim, virado no sereléu, virado no capiroto, porque aí toda a angústia e toda a dor que ele passou durante esses 4 anos, ele vê o motivo e fica muito chateado por conta do egoísmo de Jojo ter tomado uma decisão dessa, não ter informado, ter deixado ele ali às cegas, tendo que lidar com esse amor mal resolvido, com esse relacionamento mal resolvido. O final, pra mim, gente, se eu disser que foi um final assim, nossa, que final bom, que final. É o final que eu esperava. Não, na verdade, eu não esperava nem o final, porque, como eu já disse, eu não shippava ela nem com o Suo, nem com o Hye Young. Eu não assisti essa série por conta da parte romântica dela, mas sim por conta de todas as reflexões que ela nos faz ter. Então, se ela tivesse terminado com o Hye Young, para mim estava bom, se ela tivesse terminado com o Sumo também estava, mas uma coisa que o final mostrou assim que para mim é que os sentimentos eles não podem ser comandados por um equipamento, por uma tecnologia, que no caso é um aplicativo que diz o que uma pessoa sente em relação à outra. Se eu tivesse que definir 3 pontos sobre essa segunda temporada, 3 pontos importantes para reflexão, seria o primeiro seriam escolhas, o segundo seria a importância que nós damos para as mídias sociais, né, para a questão de quantos seguidores nós temos, de quantas curtidas nossa foto tem, de quantos comentários nós recebemos. E o terceiro é o cuidado que nós temos que ter ao postar as coisas na internet.
Nessa segunda temporada, um dos personagens eles vai falar, na verdade, é a amiga de faculdade da Jojo, mas não é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre escolhas primeiro. As escolhas. A Jojo, um dos personagens diz que tudo que aconteceu com a Jojo, com Hye Young, com Suo, foi a partir das escolhas da Jojo. Se a Jojo não tivesse decidido colocar o escudo, o Love Alarm do Suo continuaria disparando quando ela chegasse perto. Ele não teria passado por todo aquele sofrimento, por todo aquele inferno astral que ele tá. E ela não teria se envolvido tão profundamente com Hye Young, e a história dos dois seria uma história totalmente diferente. Então, às vezes nós tomamos uma decisão que pensamos que essa decisão vai afetar a nossa vida e que talvez afete a vida de outro, mas não de uma forma tão profunda. E nós vemos que sim, algumas de nossas escolhas elas afetam a vida de uma pessoa para sempre. Porque aquela decisão de Jojo de colocar o escudo afetou a vida de Suo para sempre. 4 anos da vida dele foram transformados em um verdadeiro inferno. E assim, embora ele queira dar uma nova oportunidade para si, esse amor, todo esse sofrimento, todo esse sentimento mal resolvido dentro dele, vai demorar para ele lidar com isso. O próprio Sunwoo, ele diz em um dos episódios um arrependimento que ele teve, né? Uma escolha mal feita, que foi quando ele sofreu aquele acidente com a Jojo na temporada passada, que os pais deles prenderam, que os pais dele prenderam ele dentro de casa, e ele ficou um tempão sem encontrar a Jojo. Isso também foi um dos motivos pelo qual ela instalou o escudo. O Sumo diz que ele tinha sim como ter saído de casa, ter encontrado com a Jojo. Só que ele acreditava que não importava o tempo que passasse, a relação dos dois era muito estável, para que pouco tempo, um tempo afastado, fizesse com que chegasse ao fim. Só que ele estava redondamente enganado, né? Então ele se arrepende dessa escolha que ele fez. Se ele pudesse voltar no passado, ele não teria ficado tanto tempo longe da Jojo, não teria ficado incomunicável com ela. A segunda coisa é a questão que também tem na primeira temporada, que é essa questão da nossa dependência sobre aplicativos e redes sociais. Né? Mais uma vez, nós vamos ter pessoas decidindo o seu futuro amoroso, o seu futuro companheiro através de um aplicativo. Aí é aquela coisa que eu queria falar antes, que é da amiga da Jojo da faculdade, que ela diz assim, antigamente, ou seja, antes do Love Alarm, as pessoas precisavam dizer eu te amo, eu gosto de você. E agora com o Love Alarm, ninguém mais diz isso, porque quando uma pessoa faz o Love Alarm da outra disparar, ela subentendidamente ali já está dizendo eu amo você. E isso é complicado, porque às vezes, nós como seres humanos, porque nós somos máquinas, os aplicativos, a tecnologia mas nós não somos, às vezes ouvir um eu te amo, eu gosto de você, é muito importante, né? E as pessoas, elas continuam fazendo qualquer coisa para ter like, para ter visualização, para ter um comentário em sua foto. E a Park Gomin, ela exemplifica isso perfeitamente. Ela não mudou nada em relação à primeira temporada. Continua alucinada para entrar no grupo dos favoritos do Love Alarm. E ela faz de tudo, gente, de tudo para conseguir isso. Né? E na vida real nós vemos muitas pessoas que fazem qualquer coisa. Eu tenho um canal que eu assisto alguns vídeos, que é de um cabeleireiro chamado Rafa Bartovski, acho que é assim o nome dele, que ele comenta sobre pessoas que descoloram o cabelo e tudo mais, e em alguns desses vídeos que ele reage às descoloração, pintura das pessoas, as pessoas elas estão decididas a fazer qualquer coisa no cabelo, mesmo que o cabelo caia, para ter visualização, para ter alguém que dê credibilidade a ela, alguém que curta, alguém que comente, ou seja, ela está decidida a fazer qualquer coisa. E muitas pessoas são assim hoje em dia, fazem qualquer coisa por um like, por uma curtida, por um seguidor, e nós sabemos que nossa vida deve ir além disso.
A terceira coisa é assim, o cuidado que nós temos que ter com o que nós postamos. Nós sabemos que a JoJo, ela tinha aquela página no Instagram do Mundo Ressonante, acho que era isso, não me lembro bem. E que ela postava as coisas em relação à vida dela, né? Porque nós sabemos que a JoJo, ela não tem uma boa relação com ela mesma por ter sido a única sobrevivente do suicídio coletivo de sua família. Ela não se sente ali muito feliz, muito satisfeita com ela mesma. Ela ainda não se perdoou por ter sido a única pessoa a sobreviver da família dela. E essa página no Instagram acaba sendo o meio dela colocar isso para fora. Só que tem uma pessoa que acaba interpretando tudo que ela posta de uma maneira totalmente diferente. Isso mostra que às vezes nossa interpretação de alguma coisa é totalmente diferente da interpretação de quem está vendo. Quando nós postamos alguma coisa na internet, ela fica a livre interpretação, ou seja, a pessoa pode interpretar da forma que ela quiser, e isso é meio perigoso. Essas são as coisas que eu, assim, notei em Love Alarm segunda temporada. O que você achou? Você já assistiu? Coloca aqui o que é que você achou. O que é que você acha desses pontos que eu dei destaque aqui, tá? Em relação ao elenco, tirando o Brian Choi, que entrou agora na segunda temporada, é o mesmo elenco da primeira, então o elenco é muito bom, os atores são muito bons. A história, como eu disse, não é uma história, se eu for avaliar pela parte do romance, não é uma história que me cativou, porque embora os atores sejam bons e as atuações deles também, eu mais uma vez digo, eu não senti química romântica, aquela química de paixão que nós vemos em alguns atores e alguns personagens de dorama. Eu não vi em Suoco, né? Não vi nenhum personagem ali. Então, se eu for avaliar pela parte romântica da série, a nota não vai ser tão boa. Mas se eu analisar pela forma como ela nos faz analisarmos a vida, a reflexão que ela nos faz ter, aí sim ela merece uma nota muito boa, porque faz, ó, nossa cabecinha pensar sobre o que nós queremos do meio midiático, né? E como nos comportar nesse meio que cada dia mais parece tomar conta de nossa vida. A host é boa, né? É uma host mais triste, porque a série também não é aquela série que você vai dar risada, né? Aquela série que, como eu já disse, se eu tivesse que definir uma frase, ia ser ou sofrência, mas enfim, é uma host boazinha de se escutar, tá? Então é isso que eu tinha para falar sobre o Love Alarm. Você já assistiu? Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa segunda temporada. Você gostou do final? Foi um final satisfatório para você ou não? Você era Team Suwon ou Team Hye Young? Coloca aqui que eu quero saber, tá certo? E nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, de compartilhar aí com os seus amigos dorameiros e dorameiras, para que eles possam saber um pouco mais sobre Love Alarm segunda temporada. E nós vamos ficando por aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo. Annyeong, sarane!